Só. Pronto. Olha só, vamos lá para a nossa aula de história, tá? Vamos dar início. Gente, bora aqui. Vamos lá. Beleza. Então, olha só. Vai receber os materiais? Vai, eu acho que hoje não. Mas eu vou ver se eu consigo separar hoje para vocês receberem amanhã. Viu? Tiago, bota esse óculos direito. Faz que nem Tiago. A partir de agora, Henrico, Lucas, bora começar. Poxa, olha só, eu fico o tempo todo. Então, nós vamos dar início à nossa aula de história falando sobre comércio, a origem do comércio, tá? Nós sabemos que essa prática do comércio, ela vem de muitos anos, e que ela começou com o escambo, não é? E o que é esse escambo? Quem lembra aí desse assunto que vocês já devem ter visto em outras séries? O escambo é a troca de mercadoria. Escambo é a troca de mercadoria. Por exemplo, se ia na área se ia na área onde era feito um fardo de milho ou um fardo de feijão, ou eu tinha um corte de um animal, uma parte de um animal, e eu estava precisando de um outro produto, de um outro alimento, eu fazia a troca, tá?
não se usava o dinheiro, não se tinha o dinheiro, tá? Tipo assim, por exemplo, como a gente tem hoje, R$ 10, R$ 5, não existia muito essa prática do dinheiro. Existia a troca de mercadoria. Eu tinha essa água. Cruzeiro, ponto, era outro tipo de moeda. Vai. Então, olha só. Por exemplo. Porque eram outras moedas, né? Obrigada. Então, olha só. Eu tinha, por exemplo. Eles pagavam a pessoa com sal. Teve uma época. Eu vou ver se eu consigo chegar nessa época aí. Então, por exemplo, se eu tinha essa água e eu estava precisando de uma borracha, e vamos dizer que não era borracha. Então, eu chegava lá na área do comércio, que era geralmente tipo uma feira livre, tá? Um ambiente assim aberto, com várias pessoas, várias mercadorias, e eu chegava lá em Manuela e dizia assim: ô Manuela, ou fulano, né? Eu tenho aqui essa água. Você tem interesse nessa garrafa de água em troca dessa borracha? Se ela tivesse interesse na água, ela iria trocar comigo, tá? Se ela não tivesse interesse, eu teria que tentar convencê-la, né, por alguma razão, a trocar comigo, ou eu ver se naquele ambiente ali tinha outra pessoa vendendo borracha. E como é que valia? Será que a água iria ter mais valor do que a borracha? Não sei. Mas o que eles se interessam ali não era nem para atender. Vai. Era para atender, oi. Tá sem? Pega a geografia, divide em 2 e faz uma parte de geografia e outra parte de história. Entendeu? Então, o que fez a prova? Não, isso aí vai deixando no quadro. Vai. Foi, ainda. Isso aí não precisa copiar, não, agora não. Estou só explicando a aula. Então, olha só. O que era mais interessante nesse escândalo era atender. Cecília, tira isso da cabeça. Era atender a necessidade que o outro estava tendo. A necessidade de Manuela, ter a água e a minha necessidade em ter a borracha. Como assim? Poderia ser qualquer outro tipo de produto. Agora, é claro, ninguém queria perder. Era comércio. Comércio é para se ter algum lucro, é para se ganhar. Comércio é uma maneira de ter renda. Então, claro, se eu sei que a minha água valia, vamos supor, 5 vezes mais do que a borracha, então eu não queria trocar uma garrafa de água por uma borracha. Eu ia tentar convencer a Manuela a ela me dar 2 borrachas, 2,5, 3, enfim. A gente... cortando. A gente ia negociar. Porque o comércio é o quê? Negociar. Às vezes a gente chega numa loja, dependendo da loja, principalmente se for loja de bairro, né? Tipo assim, não for loja de shopping, loja do Grande Recife, lojas assim com tipo C&A, tipo Riachuelo, tipo Bom Preço, lojinha de bairro, né? Aquele comerciante ali que às vezes a gente até conhece ele porque é nosso amigo. Então, às vezes no comércio, dependendo desse comércio... Eu tenho um amigo, ele quando eu era no aniversário, eu comprei com ele. Ele era meu amigo, ele ia passar Então, olha só, rapidinho, vice-lei. Então, rapidinho. A gente tenta fazer o quê? Negociar o preço daquela mercadoria. Se eu vou até uma loja
Tá? Uma loja de roupas, por exemplo, do meu bairro, o que eu vou fazer? Ah, aceita cartão? Aceita. Quanto é à vista? Qual é o desconto que você vai me dar se o valor eu pagar em espécie, em dinheiro? Oi. Eu não entendo quanto é a vista. Eu vou ter que olhar essa pagar. Não, meu amor, à vista é você pagar em espécie, em dinheiro, na hora. Não pagar tipo com cartão de crédito, ou pagar depois, é pagar na hora, tá? Por exemplo, quando eu compro essa água ou você, a gente paga à vista. R$ 1, R$ 1,50, dependendo de onde for. Eu pensei que a gente ia pagar com a nossa conta. Não, meu amor, tu vai ficar sem olhar, é? Ô, mano. É melhor, porque a gente já resolve ali na hora. Pagar à vista. Você pagar em dinheiro. É, pagar à vista também pode ser no cartão. Às vezes diz assim, pagamento à vista ou no cartão, quando a gente vai comprar em algum lugar. Aí tem assim, pagamento à vista em espécie, que é dinheiro, é para a gente pagar, pegar o dinheiro do bolso e pagar na hora, ou pagar no cartão de crédito em uma única parcela, que algumas lojas consideram à vista. Assim, tudo bem, tem é porque tem várias situações. Tem lojas que se eu pagar à vista no dinheiro, ele vai me dar um desconto. Tá? Essa água me custou R$ 10. Se eu pagar à vista, eu vou pagar R$ 9,50. Se eu pagar no cartão, às vezes eu não vou ter esse desconto de 50 centavos, eu vou ter que pagar R$ 10. Mas eu pago em uma única parcela. Certo? Bora! Aqui, Manuela? Eu tirei uma parte para botar de História. Certo? Sem problema. Agora veja se você não tem que copiar esse assunto. Sim. Só um minutinho.
Então, vamos lá, retomando. Abri aqui o livro. A gente fala sobre comércio. A gente iniciou falando sobre o escambo, né? Que é um tipo de comércio que, na verdade, hoje não é muito praticado, mas a gente sabe que ainda tem algumas regiões do Brasil, alguns bairros ou municípios, que ainda onde se pratica ainda essa maneira de comércio. Eu, particularmente, sei de um ali em Paulista, se eu não me engano, especificamente no bairro de Iparatibe, onde tem uma feira onde se é praticado o escambo. Aí ali eles trocam tudo que vocês podem imaginar. Não só alimentos, como gaiola de passarinho, bicicleta, material, eita, agora eu esqueci, de construção, sabe? Ferramenta de construção. Tem? Pois é. Ali eles fazem uma troca de quase tudo, certo? Quase tudo. E é uma prática, dependendo do que for, por exemplo, se for uma feira que tenha troca de passarinhos, que a gente sabe que a troca de passarinhos, não é? Ela é ilegal, não é? Que não é uma prática muito comum, muito dentro da lei, dependendo do passarinho também, claro. Oi? Mas assim, dentro da medida do possível, dependendo do que eles estejam trocando, digamos assim, não há problemas algum, tá? Ainda é muito comum essa prática em alguns lugares. Às vezes, até mesmo no interior. Em alguns lugares no interior do estado, é muito comum fazer essa troca de mercadorias, tá? Ligados à agricultura, essas coisas assim. Então, aqui nesse assunto, basicamente, ele vem falando sobre isso. Tem uma leitura aqui que eu vou fazer para vocês que é bem interessante quando ele fala assim: a origem das feiras livres. Não, meu amor, vai. Por exemplo, aqui em Pernambuco, né, o interior é a parte do campo. Quando a gente fala em interior da cidade, é a área rural, é a área do campo, a gente considera a área do interior. Então, não tem só interior, não é? Tem vários interiores, várias áreas do campo espalhadas pelo país. Aí diz assim, ó, a origem das feiras livres. Em casa, Ita foi procurar mais informações sobre as feiras de antigamente. Ele descobriu que, por serem muito, muito antigas, não se sabe ao certo a origem delas. Mas muitos historiadores afirmam que acordem há mais de 2.000 anos. Tem alguns estudos que dizem que a Feira Livre existe há mais de 2.000 anos. Na Idade Média, período histórico que corresponde ao intervalo entre os anos 476 e 1453, as feiras foram tão populares que surgiram muitas cidades nos locais onde elas eram organizadas. Nessa época, as trocas poderiam ocorrer por escambo ou por venda, utilizando-se o dinheiro. Nessa época aqui, tá? Já estava se usando a moeda, o dinheiro. Mas, na verdade, era muito difícil. A prática mesmo comum era o escambo, tá? Ah, não. Eram vários... Assim, cada época teve a sua moeda, né? Ô, Hilton. Vira pra frente, meu filho. Cruzeiro, né? Eu lembro ainda do Cruzeiro. Uma cédula, né? Muitas pessoas têm a cédula do tempo do Cruzeiro ainda guardada.
Então, olha só, o termo feira tem sua origem do latim, feria, e significa dia de descanso. Olha, o dia da feira, que é aquela correria, aquela agitação que é uma feira livre. Tem o significado do nome dela, significa descanso, hein? Diga aí. Pois as pessoas aproveitavam os dias livres para adultos. Assim como as feiras atuais, as de antigamente eram formadas por diversas barracas, nas quais os produtos eram expostos. Nessas feiras eram vendidos produtos agrícolas, artesanais, ferramentas, roupas e utensílios domésticos. Aqui mesmo em Beberibe, a gente tem ali uma parte, embora eu não conheça, tá? Eu não conheço muito essa área daqui, mas eu escuto as pessoas falarem que tem uma área de feira livre, não é? E essa feira livre é justamente porque ali vende frutas, verduras. As feiras livres de hoje são um pouco diferentes dessas que o livro fala aqui. Quando vende ferramentas, né? Quando vende, às vezes, até roupas também nas feiras. Acho que a gente tem aqui ao nosso redor, nos nossos bairros, porque é digital esse, pelo portal. Aí são mais feiras de frutas e verduras. Mas lá no interior do estado, lá em Caruaru, que não é nem mais tão interior, né? Mas lá em Caruaru, tem algumas feiras livres, que eu já tive a oportunidade de ir, onde nessas feiras livres é como essa que o livro fala. Vende, além dos alimentos, vende roupas, vende calçado, vende, como ele fala aqui, de ferramentas para construção, utensílios de cozinha, é verdade. E, não, no caso eu vejo de cozinha, utensílios de cozinha, como colher, talheres de um modo geral, panelas, aquelas travessinhas de vidro, enfim, utensílios para cozinha. Travessas, Oi? Sim, mas aí é no shopping, a gente está falando de feira, né? No shopping tem. Aqui a gente está falando de feira livre, né, Lê? É diferente, bem diferente. O preço também é muito diferente, né, Manu? Aí. Então, olha só. Aí aqui nós temos uma parte que fala assim, ó. Cada país tem uma moeda. Aí tem falando aqui no texto. Ita continuou interessado na história do comércio. Em casa, enquanto a mãe estava contando o dinheiro que havia sobrado das compras que fez, Ita perguntou sobre como as pessoas praticavam o comércio antes de existir o dinheiro. Aí ele pergunta aqui, o que valeria mais, uma maçã ou um abacaxi? Aí a mãe dele respondeu, que é mais ou menos aquele exemplo que a gente deu aqui, da água e da borracha. Aí a mãe dele disse assim, antigamente, como não existia dinheiro, o valor de cada produto era medido pelo trabalho que dava para consegui-lo ou fabricá-lo, ou pela necessidade que eu tinha. Se eu precisasse muito, muito de uma borracha, eu iria trocar a minha água, independente se eu estivesse ganhando ou perdendo. Porque aquela borracha iria atender a minha necessidade do momento, tá? Mas também se levava em conta, tá? O produto, se me deu muito trabalho. Ah, não, para mim poder conseguir essa garrafa, eu tive que andar não sei quantos quilômetros, eu tive que fazer não sei o quê, filho e mexe, e para conseguir essa borracha você só foi ali e pegou, né? Então se fazia também a questão de valorizar a mercadoria, o produto, pelo trabalho que ele deu, ou simplesmente pela necessidade que eu tinha naquele momento. Porque se eu estou precisando, estou com muita sede, a gente mesmo, por exemplo,
A gente está com muita sede, muita sede. Eu vou querer me importar se a garrafinha, se a água vai custar R$1,50 ou se ela vai custar R$5. Eu vou comprar essa água e matar a minha sede. Não é assim que a gente faz? Quando a gente está em um lugar, quando a gente está, por exemplo, em um show, não é? Ou até mesmo num restaurante, num shopping, alguma coisa, onde os produtos geralmente são mais caros. Se eu não tenho a alternativa de comprar essa água por R$1,50, eu vou pagar R$5, R$3 nela tranquilamente, porque ela vai atender a minha necessidade. Então, é o que acontecia também nessa época, tá? Nem sempre o produto se era valorizado pela mão de obra que ele tinha, mas sim pela necessidade que eu tinha naquele produto, tá bom? Então, olha só. Aí aqui embaixo diz assim: como você imagina que as pessoas faziam as trocas de produtos antes de existir o dinheiro? Aí diz aqui: para Eles trocavam, você dava uma quantidade de sal. Sim, bora ver o que o texto diz aqui. Oi. Vai. Para Potira, contou a Ita que às vezes as negociações de troca tomavam-se um tanto confusas. As pessoas que negociavam, por exemplo, podiam não chegar a um acordo sobre o valor do produto. Ou ainda, ter de entregar uma grande quantidade de produto em troca de apenas um item. Para resolver essa e outras situações do comércio, os moedas. As primeiras moedas eram feitas de ouro ou prata. Tinham símbolos e pesos diferentes que determinavam o seu valor. Mesmo com a criação das moedas, as trocas de um produto por outro duraram por um longo tempo. Ainda hoje, esse tipo de negociação existe em determinados espaços, como os mercados de pulga. Com o tempo, surgiram leis e estabelecimentos como os bancos que facilitavam o comércio e atividades cotidianas envolvendo dinheiro. Nesse estabelecimento, por exemplo, as pessoas mais ricas poderiam deixar grandes quantidades de dinheiro e receber uma carta de crédito, um documento que dizia a quem recebesse que o banco lhe garantia a entrega da quantia descrita ali. Aquele que estivesse com a carta poderia ir até o banco e trocá-lo pelas moedas, que era equivalente ao que estava dizendo naquele documento. Ao longo da história, cada país criou seu próprio dinheiro ou moeda. Alguns deles mudaram de nome e forma. Outras se mantiveram quase inteiramente, como Libra. A moeda, ela tem uma diferente por causa dos cegos, né? Por causa dos cegos? Para eles distinguirem quais 5 centavos. Ah, sim, com relação ao tamanho, ao formato, à textura, né? Como também as cédulas, sabia? Eles conseguem identificar por conta do tato. Tem alguns que sim. Então, olha só. Aí nós temos, para quem está em casa, aí no livro, imagens de vários tipos de moedas. Agora, olha só. Moeda não é só a moeda que a gente conhece, aquela pratinha, não. Quando a gente se refere à moeda, qual a moeda de tal país? Tá? É a cédula também, é o dinheiro como um todo, tá? A moeda é tanto a moeda pratinha, aquela que a gente conhece, 5 centavos, 10 centavos, tá? 25, 50 e R$1, como também a cédula, a de papel. Qual é a moeda?
A moeda do real era muito antiga. Então, olha só. Qual é a moeda do Brasil? Qual é o nosso dinheiro aqui? Não, mas qual é o nome que recebe? O real, isso mesmo. Então, a moeda do Brasil é o real, tá? Independente de ser... Isso. Independente de ser moeda que a gente usa aquelas redondinhas, né, de prata, mas é independente de ser moeda, é a cédula também, tá? É a moeda do nosso país. Então, olha só, como atividade de casa, de história, deixa eu tirar aqui. Só um minutinho.